Turma do Propósito, e aí meu irmão, tudo bem? Nós estamos hoje no último capítulo do livro de Deuteronômio, o último livro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que recebem o nome de Pentateuco, ou 5 livros de Moisés. Nós estamos terminando, isso é uma grande vitória, meu querido irmão. Quero te dar os parabéns para você que está aí conosco, firme no propósito. Para você que chegou agora no nosso grupo, seja bem-vindo. Fique firme conosco, é uma oportunidade que você tem de crescer imensamente no seu conhecimento e no seu relacionamento com Deus. Todos os dias, sem falhar, nós estamos aqui lendo um capítulo da Bíblia por dia, você vai ler na sua casa. Hoje, por exemplo, estamos terminando Deuteronômio. Amanhã, começamos o livro de Josué, Josué capítulo 1, e apenas um capítulo por dia. Leva cerca de 5 minutos do seu dia para você ler um capítulo da Bíblia. Tem capítulos que são maiores, tem capítulos como o de hoje, são pequenininhos, não leva nem isso. Menos de 2 minutos você já acabou de ler. E aí, meu querido irmão, em contrapartida, eu tenho o compromisso de deixar aqui todos os dias o link de um vídeo, portanto, não se preocupe, não vai encher o seu celular, chega apenas o link para que você possa acessar o vídeo com uma explicação sobre o texto, para que você possa crescer no conhecimento de Deus. Também, todos os dias aqui no grupo, pela manhã, pela madrugada ou de manhãzinha, nós estamos aí orando por você, pedindo a Deus para abençoar o seu dia, a sua família. Se você tiver um pedido específico de oração, pode procurar um dos nossos administradores aí no grupo e mandar uma mensagem específica para um de nós, que nós vamos estar orando por você também, especificamente. Lembrando, irmãos, que o nosso grupo também não tem mensagem, só os administradores que enviam, e as mensagens são restritas aos vídeos e às informações aqui do grupo, portanto não enche o seu celular. E nós também estamos incentivando as pessoas a mudarem. Todos nós precisamos mudar algo em nossas vidas. Qual é aquele hábito que te prejudica, que faz mal a você e as pessoas que você ama? Tente mudar, meu querido irmão. Vamos juntos lá para Deuteronômio, capítulo 34. Nós chegamos, irmãos, nesse finalzinho. Eu não sei qual a sensação que você teve, mas eu cheguei aqui no capítulo 34 e quando eu vi lá que o título é A Morte de Moisés, eu fiquei triste. Por quê? Porque nós estamos encantados com esse personagem, com esse homem que Deus usou desde o Êxodo. Na verdade, Deus usou para escrever os 5 primeiros capítulos da Bíblia, mas o seu nascimento, a sua história é registrada a partir de Êxodo, e nós nos encantamos com essa história. A história desse homem foi usada tremendamente, poderosamente por Deus. Como diz o versículo 12 aqui do capítulo 34, nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Foi um homem extremamente usado pelo Senhor. E agora ele chega ao final. Queridos, a morte não é fácil. Essa semana, alguns irmãos aqui da nossa igreja, da nossa família da fé, experimentaram aí a dor da separação por meio da morte. E acompanhando um desses irmãos, né, que faleceram ali no cemitério, a gente observa várias lápides. E nessas lápides estão escritos ali pequenos epitáfios. E eu sou muito curioso, eu passo e fico lendo para ver quais são as mensagens que são deixadas ali pelas pessoas. Alguns escrevem aqui, filho amado, mãe querida, saudades, algumas frases de efeito. Mas ali, meu querido irmão, eu costumo dizer que no cemitério se encontram a maior fonte de riquezas inexploradas. Porque nos cemitérios estão os projetos que nunca foram colocados em prática, estão ali no cemitério enterrados os sonhos que nunca se realizaram, muita gente que planejou e não fez. Então, meu querido irmão, nós aprendemos muito com a vida de Moisés e também com o momento da sua morte. Eu queria compartilhar com vocês rapidinho. Olha só, a Bíblia é tão interessante que, se você parar para pensar, não há muitas menções nas Escrituras não há muitas menções prolongadas, como essa de Moisés aqui, falando sobre a morte. Geralmente a Bíblia diz que o fulano de tal morreu. Até porque, com exceção da morte de Cristo, que é narrada com detalhes, em riqueza de detalhes, porque ela é muito importante para a nossa salvação, a perspectiva do cristão diante da morte, irmãos, não é negativa, ela é positiva, porque a gente sabe que a morte é o descanso dessas obras e o início de uma vida eterna com o Senhor. Então eu queria meditar na vida de Moisés e no momento da sua morte, trazer aqui uma mensagem para você, rapidinho, para aplicar. Lembrando que hoje nós temos a nossa live, daqui a pouquinho, meu querido irmão, sorteio da Bíblia para os integrantes aí do grupo e também para quem estiver ao vivo na nossa live, 18h45, o link está disponível aí no nosso grupo, para que você possa, assim, acessar e participar conosco. Então vamos lá. Aqui diz sobre o local onde Moisés morreu. Então Moisés subiu a campina de Moabe, no Monte Nebo, ao alto do Monte Pisga. Só para os irmãos terem uma ideia, o Monte Pisga tem 1.371 metros de altitude. E Moisés, ele tinha 120 anos. Moisés é convidado pelo Senhor a subir, com 120 anos, o Monte Pisga. Meu querido irmão, Moisés não sobe enganado. O Senhor tinha dito para ele várias vezes que ele iria morrer. O Senhor fala para ele subir, porque ele veria então toda a terra, como o Senhor havia também prometido, que Moisés, ele veria toda a terra, mas ele não iria entrar nela. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que a gente não encontra aqui Moisés lamentando. É claro que ele pediu a Deus para entrar, mas Deus disse, basta Moisés, eu já falei que não, e você será recolhido. E aqui Moisés agora sobe sozinho ao monte, e nós não vemos em nenhum momento Moisés se lamentando e reclamando
Não, Moisés está conformado com a vontade do Senhor. Não é à toa que no versículo 5 vai dizer que assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Meu querido irmão, eu chego à conclusão que Moisés estava pronto para morrer. E eu pergunto, você está pronto para morrer? Você que está me ouvindo está pronto para morrer? Alguém disse que nós sabemos que estamos prontos para viver quando estamos prontos para morrer. E eu pergunto, você está pronto para morrer? Eu, pela graça do Senhor, estou, irmão. Estou preparado para a hora que o Senhor me chamar. E eu espero que você esteja também. E nós precisamos encarar a morte dessa forma. Porque os nossos dias, eles estão contados diante de Deus. Olha, assim como a gente chega aqui no capítulo 34, não querendo que Moisés morra, assim também é o nosso apego com as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso redor. As pessoas que às vezes estão até sofrendo com a vida, porque o peso da idade já é evidente, falta lucidez, as coisas estão muito difíceis, mas nós não queremos ficar sem aquelas pessoas, temos muita dificuldade de perder, de despedir das pessoas. No entanto, irmãos, a gente tem que saber que a nossa vida, a extensão da nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E o que eu acho interessante nesse texto é que Moisés, ele vai para esse momento sozinho. Na sua caminhada, Moisés pode contar com o auxílio de muita gente. Ele pode contar com o auxílio de Miriam, desde o início, pode contar com o auxílio de Arão. Tiveram vários homens, grandes homens, mas que, infelizmente, assim como ele mesmo falharam e morreram pelo deserto. Moisés, com exceção de Josué e Caleb, que eram mais jovens do que ele, não pertenciam à sua geração, mas aquela geração de Moisés todinha passou. Ele é o último dela. E agora, Moisés sozinho sobe ao monte. Você já parou para pensar isso? Ele era o último. Às vezes, irmãos, a nossa jornada é assim. Pessoas vão nos ajudando na caminhada e vão partindo para estar com o Senhor. E nós vamos terminando a nossa jornada. E aqui, Moisés, ele estava sozinho, mas não se sentia só, porque o Senhor, com certeza, era com ele. Ao ponto de um homem de 120 anos subir um monte de 1.371 metros de altura. Se fosse eu e você, irmãos, nós estaríamos ali abrindo a boca, né? Eu, com certeza, não teria esse vigor que Moisés tem. E o texto diz que Moisés, quando ele não partiu porque ele tinha se tornado inútil. Não é porque ele faltava força, mas era para cumprir o propósito de Deus. Perceba que o versículo 7 diz, Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido vigor. Tem uma versão que diz que ele era ele era forte como um jovem. Então preste atenção, Moisés aqui estava com vigor. Sabe por quê? Porque apesar da idade, Moisés, ele entendeu que a vida para o Senhor deve ser vivida com muita intensidade. E assim, meu querido irmão, tem muita gente que envelhece antes da hora. Tem muito jovem que é velho nas suas atitudes, porque já desistiu de realizar qualquer coisa. E tem muito idoso que é jovem nas suas atitudes. Eu sempre gosto de mencionar um homem que marcou muito a minha vida, o pastor Antônio Sperber. Foi meu tutor e é pastor, está vivo até hoje. Se eu não me engano, está com cerca de 88, 89 anos. Um homem de Deus, um homem que até hoje, mesmo com as dificuldades, ele está com dificuldade para andar, sempre serviu ao Senhor. Você que é aqui de Lajinha vai lembrar também do reverendo Ciro, que serviu ao Senhor enquanto pôde, enquanto teve capacidade, mesmo enxergando direito, ele sempre estava disposto aí a servir o Senhor. Então, meu querido irmão, não envelheça antes da hora. O Senhor é que renova as nossas forças. E o Senhor é que nos dá vigor para continuar. E aqui Moisés sobe sozinho para aquele monte. E o Senhor dá a ele a experiência de ver toda a terra. Diz o texto que ele vê a terra, começa de longe, vem olhando, até que aquela promessa se cumpriu. Porque o Senhor prometeu a Moisés que tiraria do Egito e levaria para aquela terra. E os olhos de Moisés contemplaram as promessas do Senhor sendo cumpridas. E ali, olhando, eu fico imaginando que ele foi fechando os olhos aos pouquinhos e morreu. Olha só, Moisés, ele cumpriu a sua jornada. Ele cumpriu o seu propósito. Moisés poderia dizer, usar as palavras de Paulo, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha só, viva ao máximo a sua vida, meu querido irmão. Moisés, ele foi obediente a Deus em tudo. Ele era tão obediente a Deus que aquela autoridade ele transferiu ali para Josué. No versículo 9 diz que Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto a mão sobre ele. Moisés tinha transferido daquilo que ele tinha para Josué. Moisés era um homem que terminou a sua vida cheio do Espírito Santo. Meu querido irmão, fisicamente e espiritualmente, Moisés marcou aquela vida. Tem uma frase no Talmud que diz assim, Talmud é uma compilação de sabedoria hebraica, e diz assim, nesse mundo nós nascemos com as mãos fechadas, né? Com o punho fechado, e morremos com o punho aberto. Significa que a gente chega, essa frase, significa que a gente chega aqui sem ter nada para oferecer, com as mãos fechadas. Mas quando nós partimos, nós deixamos a mão aberta. Meu querido irmão, nos 120 anos de Moisés deixou um legado. Com certeza, e o legado que ele deixou não foi seus bens, o legado que ele deixou foi a sua vida. Diz o texto que fala sobre o pranto, né? O pranto em relação ao que aconteceu com Moisés durou 30 dias. Tem muita gente que falece, em 30 dias seus bens estão todos repartidos, tudo resolvido, aquela pessoa já foi esquecida. O povo de Israel não teve esse tempo, eles tiveram que lamentar essa grande perda que foi
Moisés, porque o legado que ele deixou foi a sua vida, meu irmão. E a gente pensa assim, coitado de Moisés, trabalhou tanto, lutou tanto com esse povo e não entrou na terra prometida. Preste atenção, meu querido irmão. O Senhor tinha o melhor para Moisés, tinha um descanso eterno. Como o Senhor revelou aqui nos últimos capítulos, ele falou, Moisés, esse povo que está entrando nessa terra prometida não vai ser fiel não, ele vai me desobedecer. Está na hora de você descansar. A obra é pesada, irmãos. E o Senhor então deu uma missão a Moisés, ele cumpriu com galhardia. E agora ele parte para descansar no Senhor. E eu pergunto a você, meu irmão, qual a avaliação que você faz da sua jornada? Se hoje fosse o dia de você tomar a sua lápide e escrever o seu epitáfio, o que você poderia dizer que foi o seu legado? O que você fez que marcou até aqui? Você tem vivido intensamente? Eu vejo aqui Moisés morrendo com vigor físico, com desejo de servir, com os olhos ainda vívidos, forte como um rapaz. Eu vejo aqui Moisés morrendo, a Bíblia não menciona nenhum dos seus bens, talvez ele morreu com um tanque vazio de bens. No entanto, meu querido irmão, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E você, meu irmão, qual a jornada que você quer empreender? Como é que você quer atravessar aquela linha ali tão tênue que nos separa, que é a morte? Pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós. Como você quer partir? Você quer partir com um tanque cheio? Ou você quer viver intensamente, chegar lá com um tanque vazio, entendendo que você gastou e deixou-se gastar como Moisés em prol do reino de Deus? E mais, meu querido irmão, o que você vai deixar aqui de legado? O que falarão ao seu respeito? Quanto tempo você será lembrado? Quanto tempo aquilo que você fez vai ecoar aqui na face da terra? Pense nisso, meu irmão. E pense em dar um sentido à sua vida com o restante dos anos que lhe restam. Que Deus possa abençoar você e sua família. Daqui a pouquinho nós nos vemos na live. Um grande abraço e fique conosco. Não desista do propósito. Vamos juntos aí. Agora nós começamos um bloco de livros que a Bíblia chama dos livros históricos. Vai de Josué até o livro de Ruth. Então todos os livros aí históricos nós vamos estudar, tá? Depois vem os poéticos, começando ali em Jó, depois os profetas, e vamos juntos, vamos terminar com a graça de Deus toda a Escritura juntos e conto com você nessa jornada. Um grande beijo e até mais.